Anderson Lima aqui com mais essa vlog, tudo bem? Hoje nós vamos falar do tipo ideal do Max Weber. Finalmente! Vamos lá? O tipo ideal, ele é uma ferramenta metodológica. Os tipos de ação social, os tipos de dominação e outras coisas que o Weber falou também, inclusive a própria ideia de o que é uma seita protestante, de qual é o espírito do capitalismo. Essas coisas todas, elas são operacionalizadas através de um tipo ideal, de tipos ideais. Então existem algumas coisas que o tipo ideal ele não é. Ele não é uma hipótese de pesquisa, ele não é o ponto de partida de uma pesquisa. Eu acho que todos os carros azuis são dirigidos por mulheres, então eu vou começar a minha pesquisa daí. Não, não é assim que funciona. Também não é uma forma de se você impor uma certa norma sobre a sociedade. Ele não é, eu acredito que todos os donos de carros azuis tenham que ser mulheres e você vai impor isso na sua pesquisa, você vai tentar impor isso na sociedade. Não, não é ideal no sentido de modelo de vida, tá? O tipo ideal, a palavra, o ideal vem de ideia, de razão, ok? Então, essas são as duas primeiras coisas que a gente tem que tirar do nosso caminho, ok? O tipo ideal é uma ferramenta metodológica. Beleza, metodologia para quê? De pesquisa. Ok, se não é uma hipótese onde é o começo da pesquisa, como é que funciona um tipo ideal para Weber? Como é que ele trabalha com isso? Vou usar uma coisa um pouco diferente hoje para dar meus exemplos. Vocês conhecem isso aqui, não? Isso aqui são bonecos de Lego, ok? Então vamos pensar que nós estamos pesquisando bonecos de Lego. Imagine que esses bonecos de Lego sejam qualquer coisa que você queira pesquisar. Seja o feminismo, seja a distribuição de renda em uma escola, ou então simplesmente por que os professores sempre falam do Marx de um jeito assim ou assado. O que leva motoristas de ônibus a serem tão estressados? Porque parece que eles são um pouco mais aloprados no trânsito do que outros tipos de motoristas. As perguntas de pesquisa, ok? Vindo da sua própria realidade enquanto pesquisador, ok? É assim que se escolhe uma pesquisa, sempre partindo da sua própria vivência. Então, vamos pensar que este boneco tem um boné, este boneco ele tem uma determinada cor. Este boneco é um boneco de Lego, porque nós reconhecemos nele determinadas características que dizem que ele é um boneco de Lego. Ele tem pernas de um jeito, mãos de um jeito e tal. Então você sabe que ele é um boneco de Lego, por uma série de questões, até de merchandising, coisas assim. Você reconhece este boneco como um boneco de Lego. Então mesmo que eu troque o estilo do boneco, o chapéu do boneco, ele vai continuar sendo boneco. Então imaginem que isto aqui tudo são pesquisas. São objetos de pesquisa que eu tive. Eu estou pesquisando a mesma coisa em vários lugares diferentes. Agora me digam, estes bonecos são diferentes entre si. Esse aqui nem perna tem, nem braço tem. Esse aqui já carrega alguma coisa e não tem nada na cabeça esses dois. Eles são todos bonecos de Lego, correto? O que me permite identificá-los dessa forma são as características comuns que eles têm. Eles têm um certo desenho, eles têm certas características neles que os identificam dessa forma, por mais que eles sejam diferentes entre si. O tipo ideal ele começa a ser construído quando o pesquisador ele toma posse dessa montanha de dados e começa a pensar, ok, eu acho que eu já posso derivar uma ideia média de como as coisas funcionam e daí ver o que acontece. Então imaginem que este cara é o boneco de Lego ideal, certo? Digamos, eles sempre vão ser assim, muitas aspas aí. Esse é o boneco ideal, correto? Então todos os outros bonecos de Lego que eu vou analisar, eles vão se desviar para mais ou para menos, ou para os lados que seja, deste boneco. Este boneco é igual ao primeiro, ele tem todos os membros, mas o chapéu é diferente. Este aqui não tem membros, mas ele ainda é um boneco, então o desvio desse é maior. E assim sucessivamente. Eu estou falando, por exemplo, de ética protestante. O Weber diz, olha, ética protestante é quando o cara segue uma seita protestante e ele vê a vida econômica dele de uma certa forma. A religião dele é o que motiva ele a agir de uma determinada forma nos negócios, sendo um cara que economiza, sendo um cara que não esbanja, sendo um cara que é honesto, sendo um cara que aplica juros ou não aplica juros de tal forma. Beleza, isso tudo é uma construção de tipo ideal, que veio da pesquisa que ele já fez, ou seja, o tipo ideal ele vem no fim da pesquisa.
Ok? Me diz uma coisa. Isto é um boneco de Lego? Isto é um Playmobil. Como é que eu diferencio um de outro? É para esse tipo de desvio da norma, vamos dizer assim, entre aspas, que o tipo ideal serve. Os dois são bonecos de montar, de brinquedos, de criança, blá blá blá, certo? Mas esse aqui ele é maior, as conexões dele, ele não encaixa em coisas, ele tem uma cor diferente, ele tem um desenho diferente. Ele deixou de ser um boneco de montar? Não. Eu estou partindo da ideia que existe um boneco ideal, aquela coisa meio Platão. Não. Eu simplesmente observei bonecos reais, em situações reais, e daí tirei o meu tipo. Eu observei protestantes reais, tirei meu tipo. Eu observei motoristas de ônibus reais em suas interações, dirigindo e se estressando e se divertindo no trânsito, e daí tirei uma ideia de que motoristas de ônibus agem de uma determinada forma. Nós fazemos isso naturalmente, essa busca de padrões. Isso é uma coisa até que o Levi-Strauss diz, né? Então, enfim, outra história. Essa busca de padrões é uma coisa que todo mundo faz de uma certa forma. O que diferencia o tipo ideal dessa nossa mania de querer categorizar as coisas de uma determinada maneira é que o tipo ideal é uma ferramenta metodológica. Ele não se satisfaz em simplesmente dizer que os motoristas são dessa forma, em simplesmente dizer que o boneco é desta forma. Ele se pergunta por que o boneco é desta forma, o que aconteceria se o boneco fosse de uma outra forma, o que aconteceria se o motorista fosse retirado do seu ônibus e colocado em um táxi, o que aconteceria se eu mudasse determinadas coisas do tipo ideal. Entende? Você deve ter percebido que essa construção do tipo ideal, ela embora parta da realidade, ela não corresponde 100% à realidade. O boneco de Lego do tipo ideal não é o mesmo boneco de Lego que você vai encontrar na loja da loja de brinquedos. O motorista de ônibus ideal não é o motorista de ônibus que você vai encontrar quando você chama um ônibus às 11 da noite de uma sexta-feira desesperadamente querendo ir para casa. Não é o que você encontra na realidade. Tá entendendo? O tipo ideal ele é uma construção exagerada de um determinado aspecto da realidade para te ajudar a compreender esta realidade. Esta parte da realidade que você selecionou para você e, ok, eu vou entender isso. A gente pode ver assim três funções. A primeira função é nos permitir traçar uma estratégia de investigação. Quando eu penso que os protestantes agem de nada forma típico ideal, isso me permite entrar num objeto, por exemplo, hoje eu entrar em uma igreja, sei lá, presbiteriana, ou metodista, que é mais perto das coisas que o Weber estudou, não vou nem falar dos restos dos evangélicos. Hoje, sabendo esses tipos ideais que ele traçou, eu poderia entrar em uma igreja e ver, ok, isso bate com o que o Weber falou? Isso ainda é aplicável para a minha realidade? Como? Sim? Não? Ou seja, a partir do tipo ideal eu estou traçando uma pesquisa nova. Vocês estão entendendo? De como é que funcionaria hoje a ideia do, por exemplo, da predestinação. E como é que essa ideia de predestinação funcionaria em termos econômicos. Isso liga com a segunda função, que é justamente articular os significados que os agentes, que as pessoas que você está estudando, que as instituições que você está estudando, estão dando para as suas ações, e você como intérprete disso, porque essa é a função do cientista social para o Weber, é ser esse intérprete dessas ações sociais, entendeu? Das motivações que levam essas pessoas e das consequências dessas ações, ok? Como é que eu posso interpretar isso? Enfim, a abordagem típico-ideal, ela enfatiza o papel ativo do investigador social, do cientista social, nessa realidade. Ou seja, o tipo ideal ele é uma coisa racional, ele é uma coisa da tua cabeça, não é do teu coração, entendeu? Por mais que você tenha escolhido um objeto de acordo com as tuas preferências pessoais, eu quero falar de feminismo porque eu sou uma mulher e me considero feminista, e eu quero falar das coisas que eu vivi, e eu sou, por exemplo, lésbica desde criança, sempre tive isso por mulheres, e eu quero falar desse tipo de coisa. Tudo bem, mas na hora que você vai construir o tipo ideal, não é, segundo Weber, não é a tua emoção que tem que entrar na coisa. É justamente a tua razão que tem que entrar na construção desse tipo ideal do que seria, por exemplo, uma feminista de 15 anos de idade, de periferia, de metrópole brasileira. Como é que ela se comportaria em face a X fenômenos? Isso seria uma construção do tipo ideal.
Então, galera, só revisando o que eu acabei de falar. O tipo ideal é uma ferramenta metodológica para auxiliar a compreensão da realidade social que o pesquisador escolheu, por mais que ele tenha escolhido segundo critérios pessoais, ok? A pesquisa típico ideal, ela é uma pesquisa racional. Ela não objetiva um dever ser, uma norma, é assim que as coisas têm que ser sempre. Não. Ela não é uma hipótese, algo que você comece uma pesquisa para confirmar. Não. O tipo ideal ele é uma ferramenta, ele é utilizado no meio do processo. Então, uma pesquisa que vise a construção de tipo ideal pode até existir. Porém, é mais correto que você construa o tipo ideal depois que as pesquisas já estiverem sendo feitas. Senão é capaz de você confundir os bonecos. Pois é, galera, essa foi mais uma aula de hoje. Então, nós falamos hoje sobre o tipo ideal do Max Weber e como ele se articula dentro de uma pesquisa, como ele é construído e para que ele serve, quais são as funções dele, ok? Eu deixei de fora um pouco as origens epistemológicas e filosóficas dele, eu posso deixar isso para um outro vídeo se vocês quiserem, se houver esse interesse, sem problema nenhum, tá? No mais, obrigado pela paciência, obrigado pelo carinho, não se esqueçam de dar o joinha, de se inscrever no canal se vocês não se inscreveram, de me stalkear nas redes sociais, especialmente no Facebook, SocioVlogBR, tá bom? No Twitter e no Instagram são minhas redes pessoais, se você quiser segui-las, eu vou deixar um link aí embaixo com as redes sociais todinhas, um site que você pode entrar e ver tudo que eu estou fazendo na internet para deixar o teu stalkeamento mais fácil, beleza? Relembrando também que o Enem já passou, mas os vestibulares podem ter passado, mas a sociologia jamais passará. Obrigado, gente, por tudo. Robson Lima, agradecendo sempre, desligando.